Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, estava vendo assim um vídeo do profeta Abel, né? Parece que dessa vez ele perdeu foi a cabeça mesmo, né? Perdeu a cabeça porque juntou dessa vez todos os pregadores, né? Todos os pastores. Chamou todos os pastores aí de covarde, porque não tem coragem de entregar as coisas de Deus. Eita, meu Deus, que coisa, hein? Que coisa. E atacou até aquele pregador lá, como é que é o nome dele? É o Juarez Tavares, né? Juarez Tavares, meus irmãos, é um dos pregadores que prega a doutrina, né? É um dos pregadores que ele prega mesmo e que não tem medo de pregar contra o pecado. Mas para o Abel ele ainda não tá bom, né? Os escritos do profeta Abel tem que vigiar. Tem que tomar cuidado com o que o profeta Abel fala, né? Porque, meus irmãos, eu vejo assim uma falta de sabedoria da parte dele, né? Uma falta de sabedoria. Porque não é porque você é crente que você tem que sair por aí desafiando todo mundo. Não é porque você é crente que você vai dizer agora eu vou tomar um copo de veneno que Deus vai me dar o livramento. Não é porque é crente que você tem que sair por aí desafiando a Satanás, não. Não é? Eu vejo isso nele, né? Eu vejo isso nele. Desafia todo mundo e ele depois ele quer que Deus dê o livramento para ele, né? O que é que diz a palavra de Deus? Não tentais o teu Deus em vão. Lá no monte da tentação foi isso que Jesus falou para Satanás. Satanás disse: olha, pula daqui de cima, porque está escrito que é dado ordem para você não tropeçar nas pedras. E aí Jesus foi e respondeu: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Então veja que o próprio Jesus, o Filho de Deus, perfeito Filho de Deus, né, ele vigiava. Jesus vigiava. E aí nós não vamos vigiar? Se o próprio Jesus vigiava, não vai vigiar, não é? Jesus respondeu: também está escrito, não tentais o Senhor teu Deus. E aí a gente vê também lá no capítulo 6 de João, e versículo 15, onde multidões iam atrás de Jesus. O versículo diz: para lhe fazer rei. E aí Jesus, meus irmãos, se retirava. O que é isso? Vigilância. Jesus ele vigiava. O próprio Jesus ele vigiava. E a gente não é o que está faltando no profeta Abel, é sabedoria. Sabedoria, porque ele acha que porque ele agora é crente, ele agora tem que sair desafiando todo mundo por aí e depois querer que Deus, né, dê o livramento para ele. E aí, meus irmãos, uma pessoa dessa pode cair no estreito a qualquer momento, né? A qualquer momento, e Deus mandar essa pessoa se virar, porque Deus diz na sua palavra, né? Não tentais o Senhor teu Deus em vão. Para que ficar tentando a Deus em vão, né? E aí desceu o chicote aí nos pastores todos aí, que são covardes, que não tem coragem de falar. Falou do pastor Juarez Tavares, que não falou da Deus e amor, ficou com arrodeio, né? Com medo de ser processado. E a pessoa, o homem de Deus, ele tem que vigiar. O próprio Jesus vigiou, não é? Você não vigia quando você cai em certos tipos de situação, aí você vai querer que Deus socorra, né?
E aí Deus pode dizer, se vira, né? Porque não está escrito na minha palavra. Não me tentais em vão, para que você está me tentando, não é? Eu vejo assim uma falta de vigilância muito grande desse irmão aí, não é? Falta de sabedoria. E aí o diabo fica doido para jogar um laço numa pessoa dessa, né? Fica doido. E aí, meus irmãos, ele também fala nesse mesmo vídeo que o Davi Miranda foi para o inferno, né? E baseado aqui em Hebreus 6, né? Vamos ler aqui o versículo Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Vamos ver o que diz, né? Vamos ler para a gente entender. E aí que os escritos dele tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção no que ele está falando, tem que meditar para ver se o que ele está falando é verdade, né? Porque senão fica difícil. O versículo 4 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e e provaram o dom celeste e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expôs ao vitupério. Então veja, o profeta Abel aqui diz que, né, baseado nesses versículos, que o Davi Miranda foi para o inferno porque caiu em pecado, né? Ele diz que Davi Miranda adulterou, né? Adulterou. Baseado nesses versículos, ele diz que Davi Miranda foi para o inferno. Por isso que eu estou falando que os escritos do Abel, eles precisam meditar na palavra, não acreditar muito no que ele está falando, porque senão você vão acabar se complicando, né? Por que a palavra está falando aqui? Está falando para uma pessoa que pecou? Ou estou falando de uma pessoa que voltou totalmente para a lama? Para quem que os versículos estão falando? Os versículos aqui, meus irmãos, estão falando daquela pessoa que caiu totalmente, que se desviou totalmente, não é? Que foi pregador, que falou em línguas, e aí caiu, voltou totalmente para a lama. É dessas pessoas aí que a palavra está falando. Não está falando de uma pessoa que cometeu um pecado, mas que não voltou totalmente. Não voltou totalmente para trás, não é? Então esse é dessas pessoas que os versículos estão falando. Eu já conversei com pessoas assim, que voltou totalmente para a lama. Pregador, já falei com um pregador, que pregava para multidões. E aí, no versículo 3, diz assim, ó: e isso faremos, se Deus o permitir. Quer dizer, o escritor aos Hebreus aqui começa dizendo, não é? Começa falando da doutrina, para não pregar mais a doutrina para essa pessoa que voltou totalmente para o mundo. Não falar mais da doutrina para ele. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento. E quando você vai falar da palavra para ele, ele já sabe. Quando você vai pregar para uma pessoa assim, falar, ele só pede oração. Ele só pede oração. Por quê? Porque
conhece toda a palavra, né? E aí o versículo 3 diz: E isso faremos, se Deus o permitir. Ou seja, se Deus permitir, então ele voltaria, o escritor voltaria de novo a pregar para aquela pessoa. Mas se Deus não falasse nada, ficasse silêncio, então ele não voltaria a pregar mais para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa foi um pregador, falou em línguas, e aí agora está totalmente caído, está na lama. Mas só que conhece a verdade. Se você for pregar para ele, ele diz: Não, já conheço. Tudo que você for falar na palavra, ele conhece. Então, é para essa pessoa que a palavra de Deus está falando. Não está falando para uma pessoa que cometeu um pecado. Ele disse que o Davi Miranda pecou e foi para o inferno. Essa palavra não é para o Davi Miranda, não é? Não é para aquela pessoa que cometeu um pecado. Esse tipo de ensinamento aí do Abel acaba de matar, né, aquela pessoa que está ali manquejando. Acaba de matá-lo, né? E aí a pessoa deve usar a palavra para resgatar aquela pessoa que está maquejando. Não é você dar uma paulada para acabar de derrubar, não. Então a palavra de Deus aqui está falando para a pessoa que foi totalmente para o mundo. Essa pessoa realmente ela não tem força de voltar. Somente se Deus chamar ela novamente. Eu já conversei com pessoas assim, que ele só pedia oração. Oração. E eu perguntava para ele: Você não tem força de voltar? Ele disse: Não tenho força. Eu digo: Mesmo você sabendo se morresse hoje ia para o inferno, você está consciente disso? Estou consciente. A pessoa respondeu para mim: Estou consciente que se eu morrer hoje eu vou para o inferno, mas não tenho força de voltar. Então é para essa pessoa que esses versículos aqui está falando. Não está falando para aquela pessoa que cometeu um pecado e que ficou tombaleando, não. Pessoa que ficou tombaleando, ele vai se firmar de novo na rocha que é Cristo, não é? Não tem nada a ver com o que o profeta Abel está falando. E aí seus seguidores têm que tomar cuidado, né, com o que ele ensina, porque esses ensinamentos acabam de matar a pessoa que está ali tombaleando, né? E aí, meus irmãos, parece que dessa vez ele perdeu a cabeça, que comparou Davi Miranda com Eli, casa de Eli. Olha só a comparação, que não tem nada a ver, né? Porque o Eli era do tempo da lei. Você não pode comparar uma pessoa, um homem lá da lei, com uma pessoa que é do tempo da graça, né? É uma diferença muito grande. No Velho Testamento, Deus deixou escrito, é olho por olho e dente por dente, né? Já no tempo da graça, Deus já não age assim, né? Então você não pode fazer esse tipo de comparação. E aí ele compara o missionário Davi Miranda com Eli, a casa de Eli, né? Olha a comparação dele. Que diferença, né? Não tem nada a ver. Não se sabe se realmente se o Davi Miranda caiu, né, em adultério, mas se caiu, olha como que o homem morreu, né? Cheio do Espírito Santo, né? Avivado. Um homem avivado na presença de Deus. Uma pessoa que ele está caído da graça, ele está caído da graça, está lá no mundo, está lá na lama. É para essa pessoa que os versículos aqui que eu li, é para essas pessoas aí que os versículos estão falando, né? Não é para uma pessoa que caiu em pecado, mas que não caiu totalmente, né? E aí, meus irmãos, dessa vez ele pegou pesado aí para um bocado de pastores, né? Porque na cabeça dele todos têm que ser igual a ele. Se ele quer continuar sem sabedoria, ele deve continuar, né? Mas agora colocar todo mundo, querer que todo mundo seja que nem ele, aí não, né? Aí não, porque eu vejo ele assim,
com falta de sabedoria, né? Falta de sabedoria. Ele acha porque ele é crente, agora tem que sair desafiando tudo quanto ele vê por aí. Tudo quanto ele vê, mas ele não se garante, né? Ele não se garante. Ele quer colocar Deus. Ele quer que Deus, né? Ele quer colocar, faz as suas coisas e quer colocar Deus, né? Para dar o livramento para ele. Aí não, né? Aí não, porque onde fica a palavra de Deus que diz: não tentais não tentais o meu santo nome em vão. Onde é que fica? A pessoa tem que tomar muito cuidado para a pessoa não morrer desviado, né? Tem que tomar muito cuidado para não cair em laço de Satanás e querer ser salvo e não ser salvo, né? Porque no momento que você está tentando a Deus, você está é, fica difícil, né? É como que eu, por exemplo, pegasse um copo de veneno agora e tomasse, e depois quisesse que Deus me desse o livramento. O Abel, ele tá agindo assim. Eu sou crente, eu sou profeta, então tem que fazer isso, fazer aquilo, e aí depois ele querer que Deus socorra ele, querer que Deus, né, dê a proteção. Tá errado isso aí, né? Isso é falta de sabedoria. Então, meus irmãos, fica aí mais esse vídeo para a sua meditação. Amém? Que Deus assim vos abençoe.